Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live daqui a pouquinho. A nossa entrevistada de hoje já está ao vivo, estamos aguardando só ela entrar, já está entrando. Olá, boa noite, Diana. Oi, boa noite, Isabel, tudo bem? Espera aí, que eu estou falando com todo mundo, só que eu não estou com o fone no ouvido. Não estou ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora eu estou. Ah, Eu esqueci agora de eu tô pôr o ouvindo? fone. Acontece. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo certo, graças a Deus. Muito frio por aí? Aqui tá bastante frio. Tá frio. O legal de fazer live é que você pode pôr uma meinha no pé, né? E ninguém tá vendo. É verdade. A gente só mostra da cintura para cima, né? Então, até colocar uma cobertura. Isso, Boa verdade. noite, LMR. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Ai, a Kátia. Boa noite, Kátia. Esse é o dom. Vamos dar mais um tempinho. O pessoal está começando a entrar para a gente poder começar a conversar. Tá Aline bom, a gente Diniz, aguarda. Ingrid Ah, é a Cris que Lima também trabalha comigo. Beijo, gente. sejam bem-vindas. Legal. Só mais um pouquinho e a gente começa. Bom, para quem já está presente, meu nome é Isabel, eu sou nutricionista, tá? Eu atendo pessoas com doenças autoimunes, focada em esclerose múltipla, porque eu tenho esclerose múltipla, então eu consigo falar muito bem para essas pessoas, fazer com que elas se conectem comigo. Tenho um diferencial, a minha consulta é diferenciada, e assim, eu procuro tratar o paciente como único, para mim ele é especial. Então, esse é o meu foco, tá bom? Aqui quem está conosco hoje é a fonoaudióloga Diana. Novamente, seja bem-vinda, Diana. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. É Imagina, muito, eu que agradeço. é muito importante ter profissionais aqui podendo falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla nas suas áreas, como elas atuam nas suas, como vocês podem ajudar essas pessoas com a esclerose múltipla, porque na verdade a esclerose precisa de uma equipe multidisciplinar. Não adianta, o nutricionista não faz nada sozinho, o neuro não faz nada sozinho, a fono não faz nada sozinha. Então a gente Não. precisa de uma equipe, né? As físios presentes, as odontos presentes, tá bom? A gente precisa de vocês, tá? Falo como É paciente isso aí. e como profissional da saúde também. Bom, Diana, fala um pouquinho sobre você, como você se tornou fono, há quanto tempo você é fono, onde você trabalha, qual o público que você atende, se você atende em casa, não atende, por favor, fala um pouquinho de você. Falo sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, viu, Isabel? E parabéns pela sua iniciativa, viu? Parabéns. Eu me formei na PUC de São Paulo em 2005, né? Vai fazer 15 anos que eu sou formada. Eu fiz pós-graduação em disfagia, então a minha especialidade é atender pacientes que têm dificuldade na deglutição, né? E eu trabalhei um tempo em clínicas odontológicas, em home care. Depois eu trabalhei no programa Melhor em Casa, que é do SUS, né, na atenção mais hospitalar. Fiquei por 2 anos. E depois eu tive uma oportunidade de trabalhar no HC, né, no Hospital das Clínicas. E fui atuar no Hospital de Retaguarda, em Suzano, com pacientes só com doenças crônicas. E aí lá a gente vê de tudo, né? Uma escola. Sim. E aprendi bastante, fiquei por 5 anos. Depois tive a oportunidade de trabalhar novamente no programa Melhor em Casa, que quem não conhece, a gente atende pacientes acamados mesmo, que não tem condição de ter atendimento no ambulatório, porque eles já não podem mais sair de casa. Então, a gente trabalha muito diretamente com o cuidador, atendendo esses pacientes, né? E pacientes com diversas
doenças, né? Então, assim, doença neuromuscular, doença autoimune, pacientes, assim, mais idosos com demência, Parkinson, AVC, né? E todas essas doenças acarretam prejuízos na deglutição e na fala. Por isso, tão importante a atuação do fonoaudiólogo. A equipe que eu trabalho é uma equipe multidisciplinar, né? Então, ela é constituída por fono, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e assistente social. E o trabalho da fono com a nutrição está atrelado, caminha ali, ó, juntinho, de mãos dadas. Não tem como, eu acho que na área do distúrbio da deglutição, não tem como a fono trabalhar, principalmente sem a nutrição. Precisa muito. Tem que fazer uma parceria fono e nutri. Dentro do hospital, fora do hospital. A gente tá ali, ó, interligado. É verdade, senão nossos pacientes vão ficar só à base de mingau, não é verdade? Sem nutrientes, né? E ninguém vive bem só à base de mingau, né, Isabel? Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês comentarem a live, comentarem ela. Se tiverem alguma pergunta, deixem também aqui a perguntinha de vocês, que a gente, na medida do possível, vai respondendo durante a live, tá bom? Então, para que todos possam interagir, trabalhar junto aí conosco. Diana, nós estamos no mês laranja. Tá? No mês onde se trabalha muito a conscientização da esclerose múltipla. Por coincidência, também tem o dia do nutricionista, né? Nesse dia. Então, eu estou muito feliz por 2 motivos. Porque trabalha a conscientização da esclerose múltipla e o dia do nutricionista. Mas aqui nós estamos para falar sobre profissão. Quais doenças autoimunes que são assim, que você pode dizer, dessas doenças a fono não pode ficar fora, tem que fazer parte? Sim, acho que principalmente da doença autoimune, né, Isabel? Tem poucos estudos ainda, né, que fala, mas na nossa prática clínica a gente observa, porque é um paciente, assim, eu já tive pacientes com doença autoimune que se alimentam muito bem por via oral. Mas por quê? Porque teve uma assistência desde o início, uma orientação, né? Procurou por ajuda, profissionais que incentivaram, que orientaram. Então, é um paciente que evolui melhor, né? Já tem outras pessoas, acho que por falta de informação, que acabam chegando para a gente num estado e que é difícil a gente conseguir recuperar esse paciente, né? Principalmente porque a disfagia, ela é um distúrbio da deglutição. E é muito ruim comer engasgando. Então, se eu estou engasgando com líquido, se eu não consigo mastigar direito sólido e ele fica parado na minha garganta, eu desisto de comer, né? E desistindo de comer, aí que entra muito a nutrição, né? O paciente acaba perdendo peso, ele fica desnutrido, fica desidratado, fica sem energia para fazer os exercícios da fono, da físio, né? E chega num ponto que, infelizmente, a gente não consegue nutrir esse paciente só por via oral. E aí ele precisa de uma via alternativa da alimentação. Mas se esse paciente talvez tivesse chegado para a gente antes, no início, se ele tivesse exercitado essa musculatura, né, de repente ele não chegaria nesse estado, a não ser que o quadro neurológico dele é um quadro mais avançado, é um paciente que teve várias lesões, e aí fica mais difícil mesmo da gente conseguir evoluir esse quadro, e aí ele tem que ir para uma via alternativa. Né? Mas a fono, ela é... Quando você fala de via alternativa, só para o pessoal poder entender, que vias são essas? Sim. Então, a via alternativa é a sondinha de alimentação. Então, a sonda de alimentação é aquela que vai pelo nariz, né? Tem a do nariz e tem a sondinha que vai no estômago, que é a gastrostomia, né? Atualmente, nos TUS, a gente recorre mais à sonda que vai pelo nariz. Ela tem um custo baixo.
A gastrostomia, ela é mais realizada em hospitais escola, né? Então, assim, é mais difícil o acesso, a não ser que o paciente já seja um paciente de lá, né? Mas, atualmente, o que é mais comum a gente ver é a sonda nasointeral. E até porque a gastrostomia, ela é uma cirurgia, né, Isabel? E aí, de repente, o paciente ele não tem condições clínicas para fazer no momento aquela cirurgia, né? Então, fica a critério médico. A fono sugere a via alternativa de alimentação, mas quem avalia o paciente para uma gastrostomia é o médico. Entendeu? Entendi. Agora, só para não ficar confuso. Então, disfagia é o mesmo que problemas na deglutição, ou não? Desculpa, Isabel, não entendi. Disfagia? Disfagia é o mesmo que problema na deglutição? Isso. Disfagia é o mesmo que problema na deglutição. A disfagia é uma alteração, um distúrbio da deglutição. Entendi. Tá. E se o paciente não procurar uma fono, quais as complicações ele pode sofrer em função da disfagia, ou até mesmo com relação à fala? Porque às vezes ele não está com problema da disfagia, mas ele não está conseguindo articular por alguma lesão em função da esclerose múltipla, por exemplo. Se o paciente não tiver esse auxílio da fono, o que pode acontecer? Então, se o paciente ele já tem uma alteração da deglutição, né? E ele não procura o atendimento fonoaudiológico, ele tende a piorar, né? Até chegar nesse ponto que eu estou te falando. Se ele não recebe uma assistência, ele vai acabar evoluindo para uma broncoaspiração, né? Vai fazer uma pneumonia. Aí é a hora que os familiares levam para um hospital, e aí lá que se descobre o distúrbio da deglutição, né? Então, o próprio médico da internação, ele acaba indicando, né, o paciente para uma avaliação fonoaudiológica. E o que é, assim, mais assustador é que a família não estava sabendo, ou até mesmo o próprio paciente. Então, ele descobre ali, na hora da internação. Mas como assim? O que eu comi foi para o pulmão? Tipo assim, ele não tinha consciência disso, né? Então, assim, é importante as pessoas saberem, a gente divulgar, até a live, né? A gente poder falar, porque a disfagia é um distúrbio grave da deglutição, né? E se ela não tiver um profissional que faça o tratamento correto e que identifique onde está o problema, esse paciente pode sim evoluir para uma pneumonia, em alguns casos, o óbito do paciente. Entendi. Eu já vi muitos casos de pessoas que têm a esclerose, por exemplo, mas têm um pouco mais de idade, que elas não enxergam que o engasgar está fazendo parte da esclerose, mas sim parte da idade. Então ela não vê isso como um problema. Ela vê, tô ficando velho mesmo, engasgar está sendo normal. Isso é bem especial. Sim, e assim, por exemplo, eu chego na casa de um paciente, aí eu pergunto, o senhor tosse ou engasga no momento que está se alimentando? Não, não engasgo não. Não, eu posso ver o senhor tomar um pouquinho, ingerir um pouquinho de água? Posso. E aí vem a tosse, vem o pigarro. Eu falei assim, mas o senhor não falou para mim que não tossia? Ah, acho que foi agora. Mas é um paciente que eles não... Eu falo assim, isso é um distúrbio da deglutição, é uma disfagia, a gente precisa avaliar, né? Aí ele fala assim para mim assustado, nossa, mas como assim? Eu falei assim, porque de pouquinho em pouquinho, essa água pode ir lá para o pulmão e fazer uma pneumonia. E aí me olha assim como se eu estivesse falando uma coisa de outro mundo. Porque né? pneumonia, na verdade, é um palavrão para eles, né? Isso! Verdade. Mas, na verdade, é assim, o paciente idoso, ele já tem a dificuldade de deglutição por conta do envelhecimento da musculatura. Todos nós vamos, né, ficando com a musculatura mais flácida, decorrente do envelhecimento, isso é normal. Mas quando esse paciente, ele apresenta uma doença neurológica junto, piora. Né? E aí que precisa ter a atenção, né, e a avaliação da fono.
Entendi. Uma das perguntas que mandaram para mim, Diana, é que, assim, eles perguntaram que acreditavam que fono só tratava de fala. Gente, esclarece isso para nós, pelo amor de Deus. Acontece mesmo. Numa dessas visitas que eu faço, eu me apresento, né? Eu chego, bom dia, boa tarde, meu nome é Diana, eu sou fonoaudióloga. Não é mais fono, mas o senhor fulano não precisa de fono, ele fala. Só que aí, quando eu vou ver, o senhor fulano está engasgando. Então, assim, mas como assim, né? Então, não sabia que a fono também trabalha com distúrbio da deglutição. E vice-versa, o contrário também acontece, né? Mas a fono trabalha sim, é a fono responsável por indicar a sonda de alimentação ou fazer o desmame dela, né? Porque às vezes o paciente ele ficou um período internado no hospital, teve uma dificuldade, um surto, né? Da doença, e depois ele vai para casa com aquela sondinha, mas ele vai se recuperando, ele vai melhorando, a fono vai acompanhando e a gente consegue sacar essa sonda também, né? Então não é só indicar, é também retirar a via alternativa e reabilitar essa deglutição, essa fala. Tem paciente que utiliza a via nasal e a via oral juntos, correto? Tem. Uhum. Uma estratégia? É uma estratégia. Por exemplo, o paciente está com a sonda de alimentação, ele saiu do hospital com ela. Então, eu comecei a fazer os testes para ver se ele consegue deglutir, para poder retirar a sonda. Só que logo de cara, eu não vou poder tirar essa sonda, eu preciso ver a evolução do quadro, eu preciso ver como ele vai se reabilitando, né? E os familiares acham que eu já vou chegar na casa e já vou dar um prato de comida e já vou sacar a sonda, e isso tudo num dia só, em 15 minutos, 30 minutos. E não é assim, né? É um trabalho gradativo, né? A gente vai observando como esse paciente fica, se ele não tem nenhum sinal sugestivo de pneumonia, febre, como que está a ausculta desse paciente? Entra o fisioterapeuta para ver essa parte pulmonar também, né, que atuam comigo. A nutrição entra para ver esse aporte calórico, a dieta por sonda, como que tá, né, se está sendo passada a quantidade correta para esse paciente ficar bem, né, e conseguir dar respostas nos exercícios. Então, acontece sim, a gente estimula via oral enquanto está com a sonda de alimentação. Se esse paciente for bem, a fono saca a sonda e mantém a dieta via oral. Entendi. É muito interessante como o nosso organismo funciona, né? Ele precisa estar reaprendendo Sim. É como um bebê. O bebê a gente tem que ensinar ele a comer aos poucos, né? A consistência da sua comida vai variando. E quando começa a aparecer esses problemas, eles também precisam de uma consistência para poder ir aumentando, né? Saiu do geral, foi para o pastoso, uma dieta pastosa, e para voltar ao geral precisa de graus no andamento. Não é isso? Verdade. Isso mesmo, Isabel. Certíssima. Agora, uma pergunta que me fizeram é o que é disartria? Eu confesso que esse nome, para mim, eu ouvi poucas vezes. Isabel, desculpa, a minha internet falhou, eu não escutei a sua pergunta. O que é disartria? Tá me ouvindo? Nossa, eu não te ouvi. Não. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Probleminhas acontecem, calma. Pessoal, dá um ok se tá ouvindo. Agora voltou, Isabel. Desculpa. Voltou? Então, voltou. O que é disartria? Disartria. Então, disartria é uma dificuldade na fala, né? Então, assim, o paciente com algum distúrbio neurológico afeta algumas áreas do cérebro que dá alterações nas bases motoras da fala. Que bases motoras são essas, né? Então, é a articulação, a fonação, a ressonância, a respiração, que é muito importante, né?
E aí, alguns pacientes, eles têm essa dificuldade, né, de articular algumas palavras, ou consoantes ou vogais, né? Então, a gente trabalha junto, porque, assim, a musculatura que ajuda na fala, ajuda na deglutição também. Então, a gente trabalha com exercícios para reabilitar tanto a deglutição quanto a disartria. Então, o paciente que tem a disartria, ele pode ter, no caso, a esclerose múltipla, né? Vamos focar. Ele pode ter uma disartria mista, ele pode ter uma velocidade de fala lenta, uma fala baixinha, né? Então, ele fica com dificuldade na hora de se comunicar com as outras pessoas, né? E quase não consegue entender o que ele está falando, e isso incomoda bastante, né? Que aí ele vai parando de falar, porque ninguém entende o que ele fala. Em alguns casos, a gente observa tremor aqui na região da laringe, né? Incoordenação da língua, e uns tremores também de cabeça associado na hora de falar. E a fono também atua nesse distúrbio, que é a disartria, que é uma dificuldade na fala. Tá. Teve Não sei se eu agora, respondi. Respondeu sim, mas agora eu vou fazer uma pergunta que é meio uma consulta. Tá. Teve um dos surtos que eu tive, que eu senti como se a língua inchasse, ficasse grande. E eu ia falar, eu sentia dificuldade de mexer a língua, movimentar a língua. Se você não conseguir me responder, me dizer mais ou menos, se isso é, por exemplo, a disartria, tudo bem, fica para depois. Uhum. Mas você saberia me dizer se isso tem a ver com alguma coisa ou não? Sim, pode ter, nesse surto que você teve, ter atingido alguma região do cérebro, né, que envolve as bases motoras da fala, e você teve essa dificuldade na fala, né, que é a disartria mesmo. Mas você ficou por muito tempo assim, Isabel, ou foi pouco tempo? Foi pouco tempo, porque assim, sempre fazia o tratamento, né? Porque quando a gente entra em surto, o tratamento é a pulsoterapia. Então você faz a pulsoterapia lá 3, 4 dias, aí ficava 15 dias a base daquele medicamento para ele funcionar, mas assim, não demorava 30 dias, eu já voltei ao normal, entendeu? Então assim, Entendi. era uma coisa que não persistia, mas eu lembrei. Quando você falou que era disartria, eu lembrei desse episódio, onde parecia que a língua estava inchada, e o pessoal falava, nossa, parece que você bebeu pinga, entendeu? Porque parecia uma voz meio de bêbado. Mas aí é característica da esclerose múltipla, né, Isabel? Porque são esses surtos, então a pessoa melhora, né? Sim. É uma doença neuromuscular, que eu vou falar agora, mas só para a gente entender, a síndrome de Guillain-Barré, né? É um paciente, assim, que ele tem, né, uma dificuldade de deglutição, de fala, você acha, assim, que não vai melhorar, e a melhora é muito rápida, né? Porque é um surto. Então, o paciente, ele consegue se recuperar, né? Agora, nas doenças neuromusculares, como a ELA, esse paciente, ele não se recupera. Se ele começa com a disartria, se ele não fizer fono, a tendência é ele piorar muito rápido, tanto da disartria quanto da disfagia, né? Na ELA, a disartria aparece primeiro em relação à disfagia. Primeiro compromete a fala, para depois comprometer a deglutição. Assim os estudos mostram, e a minha prática clínica também eu tenho observado isso. Entendi. Então, só para o pessoal aqui entender, nós temos dois tipos de esclerose. Temos a esclerose múltipla e temos a esclerose lateral amiotrófica, que é conhecida por ela. Tá? Então, são tipos diferentes de esclerose, onde a esclerose múltipla, em sua maioria, ela acaba voltando ao normal. Já a ela não. A ela é progressiva, certo? Então, claro isso é importante saber.
É claro que na esclerose múltipla, Isabel, é importante que o paciente ele apresenta alguma queixa de deglutição ou fala, é importante frisar isso, ele tem que procurar a avaliação fonoaudiológica, porque se ele não procura, lembra que eu falei no comecinho que você me perguntou, ele tende a piorar, né? Então, assim, ele percebeu que essa queixa está persistente, não melhora, a deglutição está piorando, os engasgos estão piorando, ele precisa procurar uma avaliação fonoaudiológica, um tratamento. É importante comunicar ao médico que acompanha esse caso para que ele possa fazer o encaminhamento necessário, tanto para a fono como para as outras áreas também, né? Físio, nutrição, dentro do que o paciente está apresentando como queixa, né? Sim, tem uma pergunta que o Juninho341 colocou agora, qual o tratamento a fazer? Juninho, se você estiver me ouvindo, por favor, deixa um pouquinho mais clara a sua pergunta para a gente entender tratamento a fazer para o quê? Seria para uma disfagia, seria para a esclerose, seria para o surto? Só esclarece para a gente poder estar te ajudando, tá? Poder estar respondendo aí a sua perguntinha, tá ok? E outra pergunta que fizeram para mim é com relação à fala. Existe uma idade certa para fazer correção da fala? Eu acredito que essa pergunta é voltada para a criança. A partir de que... Porque a minha filha, quando era pequena, por exemplo, trocava o L pelo R direto. Então, assim, tem uma idade certa para fazer essa correção? Então, o tratamento para crianças é outra área da fono, né? Então, assim, os pais, quando percebem um atraso de linguagem, a criança não está falando, né? Ou ele está com algum problema na fala. Fala, mas a gente não entende o que está falando. O interessante é os pais marcarem uma avaliação com a fono e levar, né? Porque, assim, as crianças estão indo mais cedo para a escola agora, né? Então, mais cedo se é cobrado da criança uma fala que esteja dentro dos padrões de normalidade, né? Então, se a gente vai deixando passar o tempo, isso acarreta em prejuízos mais lá para frente. Como no caso, né, de trocas na fala. A criança, na hora da alfabetização, pode passar essas trocas da fala para a escrita também. Então, eu sempre oriento os pais que se percebeu alguma alteração na linguagem da criança, no desenvolvimento, né, no que diz respeito ao tratamento fonoaudiológico, procura o especialista, não ficar esperando, né? Cada criança tem o seu desenvolvimento. Não dá para eu falar assim qual é a idade correta, exata, porque cada um tem o seu desenvolvimento, né? Eu entendo. De cada criança. Eu entendo que a fono, ela vai, numa consulta, ela vai olhar a criança e ela vai poder dizer, não, ela está dentro do padrão, ela está no desenvolvimento dela. Então vamos esperar um pouco. Se realmente o problema persistir e ver que aquela criança não evolui, aí sim tem que entrar com um tratamento. Correto? Isso, correto. O Juninho, ele disse aqui, qual o tratamento a fazer para o surto, quando o paciente está em surto? Mas aí depende, é o surto que ele está falando na esclerose múltipla ou referente aos distúrbios de fala e deglutição? Porque aí da esclerose múltipla, aí já é tratamento médico, né? Aí tem que ver com o médico que atua nessa área. Se for de distúrbio de deglutição e fala, o interessante é que a pessoa procure o fonoaudiólogo para ver o que está acontecendo, né? Se é na deglutição, o fonoaudiólogo vai avaliar, se precisar fazer de exercícios vai fazer, né? Ah, ele colocou aí, Isabel, acho que é na esclerose múltipla, viu? Isso, então, esclerose múltipla. Aí só um médico vai poder te ajudar, né, nessa parte. Acho que a Isabel pode falar alguma coisa, né, Isabel? Quando o paciente ele se encontra em surto, como, não sei, Juninho, se você conseguiu assistir a nossa live de quarta-feira, que foi o neuro. Se não conseguir, tá gravada, depois vocês podem dar uma olhadinha lá no IGTV, mas ele nos orientou que quando o paciente ele está em surto, ou seja, ele possui uma deficiência por mais de 24 horas, ele tem que procurar o neuro para poder tomar as providências junto a esse surto. Tá ok? Fazer o tratamento, fazer a pulsoterapia, tomar as ações necessárias.
caso não, ele já passou do surto, agora ele ficou com essa sequela de um engasgo, de uma dificuldade de fala, aí nesse caso o acompanhamento já é com a fono, que a fono vai até promover exercícios para que isso possa regredir. Não é isso, Diana? Isso mesmo, Isabel. Tá. Pessoal, um exemplo que eu quero deixar aqui para vocês, aproveitando a Diana, porque foi ela quem me ajudou, num dos problemas de deglutição que eu tive, eu estava engasgando muito e acabei encontrando a Diana na minha vida, que me resolveu, assim, 100% dos meus problemas. Eu não podia comer nada, porque eu começava a engasgar. E foi através de exercícios que ela me passou, de formas de como lidar, de como respirar, que me auxiliou e eu consegui voltar às minhas atividades normais. Então, ela foi fundamental nesse processo para me ajudar. Muito obrigada, porque realmente eu estou aqui, graças a Deus, graças aos seus cuidados, que foi assim maravilhoso. Imagina. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô. Tá. E eu gostaria de deixar os meus agradecimentos aqui a você, novamente. Muito obrigada por tudo, pela minha ajuda pessoal, por essa live, trazendo tanto conhecimento aqui para o pessoal, tá? Ela vai ficar gravada, essa live, então para que outras pessoas possam assistir depois. Quem está ouvindo, se puder compartilhar, por favor, compartilhe, porque nós somos divulgadores de informação, nós temos que propagar informação, e nunca é demais. Então, principalmente envolvendo a saúde, porque muitas pessoas não sabem o quão é importante uma fono na sua vida, o quão é importante uma nutricionista na sua vida, o quão é importante uma fisioterapeuta na sua vida. São profissionais que fazem a diferença, que alteram a qualidade de vida. Porque a gente não nasceu para sofrer. A gente sofre muitas vezes quando quer. Tá? Se a gente procurar o tratamento adequado, e eu não falo só de particular, porque eu sei que tem no público também. Então, se as pessoas sentirem essa necessidade, verem que tem alguma coisa errada, vai atrás do profissional. Eles estão aí para isso, para nos ajudar. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Diana, diz aí pro pessoal onde você trabalha. Você já falou, mas assim, se você atende particular, como te achar, Diana? Conta aí pro povo. Bom, eu tenho o Instagram, né? Que se as pessoas tiverem dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo, não tem problema, tá? Atualmente, eu não estou fazendo atendimento particulares. A minha atuação é somente no SUS, mas se a pessoa precisar de indicação, de terapia, eu posso orientar, sem problemas, tá bom? Eu atuo na equipe da EMAP, né, que é a equipe multi, que apoia essa equipe do programa Melhor em Casa, né? Que é da unidade básica. São 4 postos de saúde que a gente apoia, que tem esse programa que atende no domicílio. Para o paciente entrar nesse programa, ele tem que fazer parte do território e ele tem que ter perfil do programa para a gente poder atender, né? Quando é um paciente que, por exemplo, igual você, né, que pode ir até o ambulatório e tudo, a gente encaminha para a rede, né? Os lugares do SUS que dão atendimento a esses pacientes no local mesmo, sem precisar a equipe ir no domicílio, tá bom? Entendi. Parece que o Juninho ainda tem uma dúvida. Juninho, você pode colocar a dúvida para que possamos responder? Ele colocou, vocês podem tirar uma dúvida? Não sei. Sim, vamos ver o que ele coloca. Se tiver o meu alcance. Você está sendo bem eu gostaria elogiada. de agradecer. Então eu tô lendo aqui. Ai, gente, obrigada, viu? Olha, a Eliane é uma querida mesmo. A Kátia, dentista que trabalha comigo. A Aline, fisioterapeuta, que também trabalha comigo.
A Paty, eu vi que ela passou por aqui, não sei se está ainda. Beijo para vocês. Que legal. Pessoal, eu divulguei, Menina, viu, Isabel? sejam muito Eu bem-vindas. divulguei, o pessoal veio, olha. É isso aí. Sejam muito bem-vindas, acompanhem as nossas lives. Teremos com outros profissionais também. Quem sabe logo, logo não tem uma de vocês aqui conosco. O Juninho colocou a pergunta dele. É que às vezes eu falo... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Peraí, gente, que ao vivo... Às vezes eu falo e não dá para entender bem. Algum exercício que posso fazer para melhorar isso? Às vezes ele fala e não dá para entender bem. Então, você tem algum Juninho, exercício que ele pode fazer? Então, Juninho, para falar para você assim pela live é difícil, porque a gente precisa avaliar o que está ruim. Por que as pessoas não estão entendendo o que você está falando? Né? Então, a Fono ela tem um protocolo de avaliação que a gente avalia todas as bases para saber onde que está o problema, né? Porque não tem um exercício assim que eu passo agora, que é geralzão, e faz que vai dar certo. Infelizmente, não tem essa receita de bolo, né, Isabel? Você que é nutricionista também sabe. É difícil a gente indicar um exercício para um paciente que a gente não está vendo. Então, precisa ver se é alguma alteração da respiração, se é alguma alteração da musculatura, da boca, né? Se, Isabel, você quiser passar o meu contato para ele depois, e ele quiser me mandar um áudio, alguma coisa, aí eu converso com ele no particular, pode ser? Pode, Juninho, ele já colocou que entendeu. Juninho vai ficar... Os dados dela tá na nossa live também, tá marcado na nossa divulgação, no geral, tem o @Dianas Fono, né? Não é isso, Diana? O seu arroba? Diana. Isso, tá marcado lá também, então vocês podem entrar em contato direto com ela e eu tenho certeza que do jeito que ela é, o jeitinho dela, ela vai responder vocês com o maior carinho. Tá bom, Respondo, gente? Sim. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Procurem uma fono, procurem uma nutricionista para acompanhar vocês. Não adianta querer andar sozinho. Nós somos muito importantes para que vocês tenham qualidade de vida. O nosso trabalho pode mudar a vida de pessoas que estão sofrendo e sofrendo sozinhas. Então, assim, eu posso te ajudar da forma nutricional, com relação ao seu peso. A Diana pode ajudar você a falar melhor, a engolir melhor. Vai ter físio aqui com a gente, vai ter enfermeira com a gente. Teve um neurologista. Vou trazer psicólogos também, para a gente poder estar conversando, porque isso faz parte da nossa vida. Então, aproveitem as lives, elas são muito importantes. Muito obrigada. Obrigada, Diana. Você quer falar mais alguma coisinha? Só tenho a agradecer. Obrigada pelo convite. Adorei, viu, Isabel? Eu fiquei nervosa, assim, na hora que você falou, mas depois passou. Melhorou. Você vê, é uma conversa, então fica mais tranquilo. Mas com obrigada. Certeza. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Beijo. A gente vai se falando. Não some, viu? Não, pode deixar. E qualquer coisa me avisa. Te chamo e vou te mandar pacientes também. Tchau, pessoal. Bora. Nos chame no WhatsApp, nos chame no Facebook, nos chame no Instagram. O pessoal fala, eu falo chame porque, na verdade, vocês estão chamando a nossa atenção. Mas eu sei que tem a palavra seguir para isso, seguir para aquilo, seguir para assado. Então, sejam bem-vindos. Um beijo a todos e boa noite.